Olá, tudo bem com vocês? Vou passar aqui bem rapidinho antes do vídeo começar para dar alguns recados bem importantes. Para dar contexto, meu nome é Vitor Salles. No momento que esse vídeo está sendo gravado, eu sou um estudante de desenvolvimento Full Stack na Tribe. Primeiro recado mais importante é que esse vídeo, a playlist que você está assistindo do evento Imersão SQL, é um evento feito de alunos para alunos. Então, nem eu, nem nenhum dos participantes do evento, nós respondemos pela Tribe ou falamos pela Tribe. Segundo aviso é justamente que é um evento, então caso você tenha começado vendo aí algum vídeo no meio, eu recomendo que você comece lá pela introdução e venha vindo em sequência, na ordem, para fazer mais sentido. O terceiro é que eu estou deixando na descrição do vídeo o link para o repositório do projeto que foi desenvolvido durante o evento e meu LinkedIn, caso você queira se conectar. Qualquer dúvida que você tiver quanto ao evento, quanto ao que foi passado nos vídeos, não deixe de comentar aqui pelo YouTube ou me chamar lá pelo LinkedIn. Valeu demais, abraço. Beleza. A gente ia começar esse momento falando do front-end, só que assim, por mais que talvez algumas pessoas ainda tenham dificuldade um pouco no CSS, às vezes nem é dificuldade, você só não gosta também, né, de mexer. É, a gente já está formado em front, então assim, eu não vi tanto sentido em dedicar aí esse tempo todo só para isso. A gente vai pegar para construir o front juntos. Vou usar lá a base, né, claro, para a gente ganhar tempo. Mas eu acho que vai agregar mais a gente fazer a preparação do ambiente, principalmente porque eu demorei um pouquinho para poder preparar o ambiente. Tem alguns detalhezinhos e tal que tem que ajustar, que eu acho que é bacana a gente ver junto. É, Vocês estão vendo minha tela aí ainda, né? Que saiu a marquinha aqui do Zoom. Não, beleza. É, eu já, eu já preparei a aplicação e trouxe ela pronta para a gente conseguir ter um norte melhor e também porque, assim, para realmente fazê-la do zero até chegar nisso aqui demora um tempinho. Não ia dar para a gente fazer tudo só com 2 dias. Só com esse tempo, né? Pelo menos. É, Basicamente, nossa aplicação ela vai fazer o cadastro de cliente, cadastro novo cliente. Eu coloquei aqui no cliente só o nome dele, se ele está ativo ou não, mas a gente pode complementar com mais coisas lá no banco. Além de cadastrar, ele também faz a edição e também exclui. A mesma coisa para produto e venda. Eu vou só fazer o fluxo completo até chegar numa venda. Tá sem tratamento aqui para número decimal e tal, ele tá bem no rascunho mesmo para a gente conseguir visualizar funcionando lá no banco. Com o cliente e o produto cadastrado, a gente consegue vir aqui e fazer uma venda. A gente consegue pesquisar um cliente, pesquisar o produto, colocar aqui a quantidade e o valor, que ele já trouxe. Faltou um labelzinho ali só para poder aqui em cima, mas dá para pegar. Todos os itens da venda vêm para cá, né? A gente consegue editar aqui também e salvar a venda. Aqui já tá sendo usado lá pelo banco de dados. Eu tô usando, pessoal, o banco de dados Firebird por dois motivos. Primeiro, porque minha bagagem de banco de muitos anos é nele, então, tipo, o banco que eu tenho maior contato é ele. E também para vocês verem o seguinte: o mais bacana do SQL é que vocês vão aprender, para quem tem interesse e tal, e dedicar de pegar ele, vocês vão aprender uma linguagem só, e com ela você consegue se virar em basicamente qualquer banco de dados relacional. Então, tipo, se há alguns detalhezinhos de um banco de dados ou outro, mas se vocês pegarem lá pelo MySQL, entrar no equipe que usa PostgreSQL, Firebird, SQL Server, Oracle, vocês já vão estar, tipo assim, 70% do caminho andado. Vai ser pegar algum detalhe ou outro de dados ali um detalhe ou outro ali do banco de dados. Bom, eu queria só mostrar a aplicação rodando, só para vocês já terem noção do resultado final nosso. Mas eu vou começar lá do zero, só colocar minha colinha aqui. A ideia desse momento inicial é a gente fazer a base lá do projeto. A gente criar as pastinhas e tal, ter o Docker rodando para a gente conseguir codar tanto o back quanto o front e já ter o banco também rodando já pelo Docker, né? Eu vou começar bem do zero mesmo.
Indo lá no GitHub e criando repositório. Deixar ele aqui público. Quem quiser ir acompanhando, dá para ir pegando. Deixa eu mandar o link dele aqui. Nathan, eu acredito que lá no YouTube, como não tem como colocar lá direto na Tribe, né? Provavelmente eu devo subir para o YouTube. Beleza. Com o repositório aqui limpo, a ideia é que a gente chegue lá no ponto de ter as três partes, né, do código rodando. O back, o front e o banco de dados. Eu vou começar fazendo ali o front, que no projeto ali eu estou usando o Vite. Basicamente a gente só rodar o comando aqui do Vite. É o npm create Vite na última versão, o nome do projeto e tal. Quando roda ali aquilo, automaticamente já cria para a gente a pastinha ali, lá do front-end. O back-end, como é uma instalação do Node pura, aí eu vou criar a pasta aqui manualmente. Trazer esse carinha pra cá. Beleza. Vou entrar nele ali. Vou fazer o npm init. Esse aqui tem tempo que a gente não faz lá na tribe. Não precisamos configurar nada nele aqui por enquanto. Agora, velho. Aumentar o tamanho da fonte. E no terminal, que eu sinceramente eu não sei como é que faz pra dar zoom. Deixa eu ver. MD mais? Aí, boa. Valeu. Eita, pô. Deixar no meio termo, né? Ficou bacana aí. Beleza. Criamos o projeto aqui com npm init. Eu vou criar já uma pastinha só, CSRC. Essa parte do controle das pastas, pessoal, vai muito de arquitetura de projeto. Assim, cada arquitetura prega uma coisa. Eu estou tomando a liberdade aqui de fazer o que faz sentido para mim, mas eu acho que a gente vai ter aula na tribe específica. Não repara o latido de cachorro, nunca que tem isso. De vez em quando vai dar para escutar. É, beleza. Vou criar esse condoido na hora que alguém bate ali na porta. Vou criar nosso index.js aqui. Só já tem um tempinho que a gente não faz o projeto do zero, né? Principalmente acho que usando npm init já tem bastante tempo mesmo. Quando a gente faz ele já cria para a gente aqui o packet de .json, ele fala qual que é o arquivo main, o arquivo principal lá do código. Tá apontado aqui para o index.js, a gente pode colocar o que a gente quiser, eu vou manter aqui com ele. Qual que é a minha ideia aqui? A gente já ter isso aqui rodando no Docker, fazendo aquele redirecionamento de volume que a gente até viu nas aulas, se eu não me engano, foi semana passada. É, bom, eu vou fazer o npm install nele aqui. O que que a gente vai precisar ter instalado aqui que a gente vai usar? Só conferir certinho os pacotes que eu usei. Eu vou instalar o ESLint com, como desenvolvimento. Ah, tá, é a primeira instalação.
Tá demorando um pouquinho. E a gente vai precisar, para poder rodar nosso back, do Express, do CORS, o Body Passer e o Node Firebird. Só dando uma pincelada aqui, o Express vocês já devem ter ouvido falar, talvez para quem não ouviu, ele é só uma forma da gente facilitar para poder subir as APIs. Ele é bem usado. O CORS é para poder definir qual escopo que vai poder acessar, né, as APIs. Não dá nem para entrar tão a fundo porque a gente vai acessar com só local. Body Pass é para a gente poder também um serviço das APIs, vocês vão ver na prática como é que funciona. E o Node Firebird é uma biblioteca para poder conectar no banco Firebird usando aqui o Node. Se eu não me engano, na aula de ontem, teve. O Isaac até mostrou uma biblioteca para conexão no MySQL. É basicamente a mesma coisa, só que aqui voltado para o banco que a gente vai usar, que é o Firebird. Esse banco Firebird, pessoal, até é bom já aproveitar para comentar o seguinte: ele ainda é muito usado, principalmente por ERPs, software houses que lidam com ERP, mas é um banco que sinceramente, eu não recomendaria para quem está começando agora dedicar de ter senioridade nele, não, sabe? O banco que a Tribe passa lá, o MySQL, você vai ter mais vagas abertas para ele, com toda certeza. Mas, igual eu falei, tipo, você tendo uma base do SQL, o banco que precisar mexer, você consegue mexer. Bom, vou subir aqui. Ah, vou só no nosso package.json, eu vou adicionar aqui uma chavinha. Não sei se vocês já repararam isso aqui, com certeza já deve ter reparado, mas os scripts que a gente roda, quando a gente faz aquele npm one alguma coisa, nos projetos lá da Tribe, tipo, aqui, isso é personalizável. A gente consegue vir aqui e criar de acordo com o que a gente gostaria. Eu vou criar um aqui que a gente vai usar bastante, que é o dev, com ele executando o Nodemon. Esse Nodemon é o seguinte, ele, ele é uma lib, a gente precisa instalar ela para poder usar, a gente tem até que colocar no nosso servidor, lá no nosso Docker, para poder instalar ela. Esse Nodemon, ele é uma lib para sempre que a gente fizer alguma alteração no arquivo, ele subir de novo no nosso servidor. Imagina, sabe, isso ficou muito, nós ficamos mal acostumados com o React, porque mesmo, independente se com o Vite ou com o CRA, ele automaticamente, quando a gente edita um arquivo, ele já sobe a alteração, né, com o navegador aberto. Esse Nodemon, ele faz isso, só que no contexto de back-end, vamos dizer assim. É, bom, vou deixar ele, eu vou só pegar o start também, a gente não vai usar por enquanto, mas é bom já deixar. Eu vou fazer o npm dev aqui. Quando a gente faz o npm dev, ele vai rodar o Nodemon puxando lá o arquivo index.js. Cara, eu quis pegar essa imersão e a gente fazer a aplicação completa justamente por isso. Quando a gente pensa em API, pensa no back-end, eu não sei a visão que vocês estão, mas tipo assim, dá um susto, né? Fica parecendo que é um trem de outro mundo e tal, que é complicado pra caramba. No final das contas, é basicamente um arquivo index rodando com alguma lib que já está pronta, preparada para isso. Então, por exemplo, nós vamos subir um servidor aqui, tipo, em questão de 2 minutos, quer ver? Eu vou fazer o import do Express, vou fazer o import lá do CORS, do Body Parser, por enquanto até só isso, beleza. Importei aqui as bibliotecas já prontas para a gente poder subir o servidor. Que a gente precisa fazer? Nós vamos criar o nosso app. O nosso app é uma instância lá do Express. Eu vou até vir aqui bem do basicão, colocar aqui um comentário que o pessoal chama de middleware. Copiar esses carinhas aqui, ó. São três comandos que a gente vai precisar, que é para poder usar o COS para conseguir acessar as APIs, a gente falar que a gente vai usar o JSON com o Express e o Body Passer, que daqui a pouquinho vocês já vão ver em que contexto que a gente vai usar.
E para a gente subir o servidor, basicamente é app.listen. Vamos definir qual porta que a gente quer colocar. Vou colocar aqui na 5555. E a gente dá uma callback para ele. Eu comecei a testar esse Copilot, tem hora que ele ajuda pra caramba, ele é bacana pra caramba, mas tem hora que ele é bem chatinho, viu? Vou dar um console log e vou colocar aqui, servidor rodando na porta 555. Beleza. O que tá reclamando aqui? Ah, tá. Só ver se tá com o tipo modo aqui. Só colocar aqui o type modo. Isso aqui vocês estão lembrados para que serve isso aqui, né? Todo mundo tá lembrando aqui para poder usar lá a versão mais nova do JavaScript e tal. Isso para fazer o import lá, o import sem fazer o require. Beleza. Já subimos nosso servidor. Nós já temos um servidor rodando aqui na máquina e tal, que ele está exportando na porta 5555. O que a gente pode fazer aqui para poder testar? Vamos subir nossa primeira API. O Copilot está até ajudando ali. Vou colocar aqui no nosso barra. Ele recebe uma requisição e dá uma resposta. E vamos fazer uma resposta. Tá seu Hello World ali mesmo. Deixa eu abrir aqui que eu já explico o que a gente fez ali. Aí, basicamente nós já temos nossa primeira API rodando. A gente fica naquele negócio de, pô, velho, o negócio é um bicho de sete cabeças e tal, é difícil pra caramba, mas assim, basicamente a API é mais conhecer a biblioteca, usar lá o Express, acredito que tem outras, mas pelo que eu pesquisei é mais usado realmente é o Express, e a gente cria uma instância dele e aprende a usar só os métodos dele lá. O app.get, ele cria uma API do tipo get, que aí tem não sei se vocês vão lembrar, a gente já viu isso na Tribe. Tem o get, o put, post, delete, acho que tem mais algum outro, mas os mais usados é o get e o post. Fazendo app.get, eu coloquei aqui na barra, né? Ele já cria ali um Hello World. Esse barra aqui é qual que vai ser o caminho da nossa API. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui um get barra produtos, colocar só a mensagem ali, meus produtos. Se a gente acessar ele aqui, já vai para lá certinho. É bem simplesinho de usar e na prática, quando a gente começar a acessar no banco, vocês vão ver que é bem de boa. E bem bacana também de fazer. Bem legal mesmo. Vou só mudar aqui para o que eu deixei lá no nosso, que já está em produção. Colocar aqui um estou funcionando. Na hora que acessar a barra, ele já devolve que está funcionando. Bom, eu vou copiar aqui já. Pronto, pessoal, só um arquivozinho do ESLint. Que inclusive esses aqui, para ser bem sincero, eu ainda não peguei para aprender mesmo as regras certinhas, para fazer o meu próprio, não. Fui catando um bocado de regra ali que eu acho bacana e vou colocando ele para facilitar. Que eu configuro o VS Code para salvar automático, né? Dando Ctrl S, ele já coloca para mim os pontos e vírgula e tal. Se tiver alguém que não sabe fazer isso aqui automático no Ctrl S, depois a gente pode trocar ideia e eu mostro para vocês. Bom, então nosso servidor aqui já está rodando. Vamos dar uma olhada lá no nosso front-end agora. Eu vou derrubar ele aqui, que ele está direto no computador. Bora lá no front-end. Tá. Sair do negócio todo. Fechar, abrir aqui o terminal. Beleza. Dá uma saída no front-end. Vou fazer o npm install aqui dentro. Esse npm install, pessoal, não, como a gente vai usar o Docker, não é obrigatório a gente fazer. A gente não precisa ter o arquivo rodando aqui direto. Mas assim, eu particularmente achei mais fácil fazer meio que tipo a configuração inicial
e fazer o npm install na minha máquina local, tal, entender o que que realmente eu ia precisar, para depois eu pegar e jogar ele no Docker, sabe? Recomendo que vocês façam a mesma coisa no projeto pessoal e também. Dá uma olhada só o ponto de entrada aqui do Vite, é lá no dev também. Vamos só ver se ele vai rodar certinho. Lá na 5173. Beleza. Nosso front-end base já tá rodando também. Isso aqui é muito importante para quem for usar o Vite aí com o Docker. Eu quebrei a cabeça para poder descobrir isso aqui. Lá na configuração, a gente precisa, na configuração do Vite, nesse arquivo vite.config, a gente precisa mudar algumas coisinhas para quando ele estiver lá no contexto do container, ele entender que ele realmente tem que ficar rodando como servidor. É basicamente a gente só adicionar algumas configurações ele aqui, server, e a gente coloca isso aqui, host true. Esse strict port, eu sinceramente eu não lembro por que tem que colocar. E a gente pode forçar uma porta específica para ele. Forçar em qual porta que a gente quer que ele rode. Eu estou deixando no 8080, que é padrão da porta web. De todo jeito, a gente vai redirecionar lá no Dockerfile, né? Então não vai fazer muita diferença. Só lembrar se eu tive que mexer no package.json dele, se eu não me engano, no JSON não. Não tive não. Beleza. Então, nós temos aí o front e o back prontos para poder operar. Eu vou tirar esse git ignore daqui, porque o diretório git não está aqui, né? Vou copiar o git ignore meu que já está pronto para cá. Depois vocês podem dar uma olhada nele. Eu peguei o que o Vite já ele recomenda e só adicionei algumas outras pastinhas. O principal aqui é a Node Modules, para não subir lá para o repositório. As pastinhas de dist e tal. Tem um aqui do banco de dados, daqui a pouco a gente vai ver. Mas basicamente para ele não subir para lá. Bom, o próximo passo aqui é a gente criar o Dockerfile para começar a rodar no Docker, né? Beleza. O nosso back-end, ele roda em Node. Quando a gente faz aquele npm one dev lá, isso é uma coisa, essa parte, como é que eu posso dizer? O que está acontecendo por trás dos panos é bem importante vocês entenderem. Que ele pega lá nosso package.json, vê qual é o ponto de entrada, que é o nosso index.js, e é o Node que faz esse arquivo ser executado e pegar a biblioteca que a gente usa e manter o servidor funcionando. Então, o nosso Dockerfile, a gente vai usar uma imagem já pronta do Node. É bom, eu não sei se alguém aí não entendeu muito bem o conceito do Docker, só dando uma pincelada. A gente poderia, se a gente quisesse, usar uma imagem do Ubuntu, por exemplo. A gente poderia usar uma imagem do Ubuntu e instalar o Node na imagem do Ubuntu. A gente poderia usar uma imagem até do Windows, se eu não me engano, tem imagem oficial do Windows também. Então, assim, a imagem que a gente vai usar é só a gente imaginar que é um computador mesmo, tal, que está rodando ali com o sistema operacional. É como se fosse isso aí. Exatamente o que o Leonardo falou ali, ó. Se a gente usar uma imagem do Ubuntu, nós vamos ter que, além de que vai ficar muito pesado, o Ubuntu vai vir com tanto de coisa que a gente não precisa, a gente vai ter que também instalar muita coisa, provavelmente, para poder rodar, porque para o Node rodar na nossa máquina local, a gente faz só o install do Node, né? A gente só instala o Node. Só que com certeza ele tem várias outras dependênciazinhas ali que não vem por padrão no- na imagem do Ubuntu que a gente for baixar ali. Então, assim, quando a gente vem aqui e faz esse from Node, já pega uma versão específica, basicamente é porque o pessoal lá do Node, eles pegaram uma imagem e otimizaram ela o máximo possível para poder entregar para a gente o negócio já pronto. Vou definir o nosso workdir aqui lá no nosso app, beleza? Fazer a cópia
de tudo para tudo. Aí, esse cópia de tudo para tudo aqui, eu não quero que copie o Node Modules. Já daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que a gente faz para ele não copiar. Eu vou querer que ele instala para a gente. Eu estou instalando aqui globalmente, dentro da imagem, o NodeMon, que é o carinha lá que eu estou usando para poder fazer o npm onedev, que eu falei. Aí ele, primeira coisa que vai fazer é já dar um install lá no npm, já instalando o NodeMon também. Inclusive no meu arquivo Docker original, que eu vi que eu deixei esses dois aqui, e se eu não me engano não precisa não, e quando fazer o primeiro install ali, acho que já vai instalar tudo. Vou fazer o expose da porta, vou fazer da porta 5555, copiar isso para cá também. Vou fazer lá o CMD para poder rodar o npm onedev. Então, basicamente, nosso Dockerfile aqui, o que ele está fazendo? Vai pegar de base a imagem do Node, definir o caminho nosso de trabalho como /app, copiar os arquivos, fazer o npm install instalando o NodeMon, que a gente vai precisar ali, e faz o expose da porta e roda o npm onedev. E vai colocar o servidor para poder rodar, né? Bom, copiar esse carinho para cá. Do mesmo jeito que a gente tem lá o ponto ignore do Git, a gente tem também lá o ponto ignore do Docker. Aí eu estou colocando ele aqui só para ele poder não puxar para a gente essa pasta no o Node Modules que ele vai instalar lá dentro do servidor, na verdade, né? E a gente já consegue começar a testar aqui agora. Vamos fazer o nosso Docker Compose. Vamos lá. Vou escrever ele aqui do zero, acho que vai ser melhor. Bom, começamos lá com a versão, né? Versão 3. O service. O service, por enquanto, a gente só tem o back-end. O nosso build dele vai ser lá no nosso back-end. Vou colocar aquele comando lá para poder fazer o restart quando falhar. E vou definir a porta aqui. Aspas, não. Definir a porta aqui que vai ficar da 555 para 555 mesmo. Beleza. E o volume, ele fica lá do back-end /src para o app /src. Aqui tem o seguinte, eu escolhi definir meu volume só para minha pastinha SRC. Então só vai sincronizar ela. Eu sinceramente eu não lembro qual que é a recomendação lá que a Tribe está dando, se ela recomenda fazer o volume de tudo para lá. Eu comecei a ter um probleminha assim por questão de tempo, né? Infelizmente eu tive pouco tempo para poder preparar a imersão nossa. Aí eu escolhi, acabei deixando para não resolver e vim aqui direto nesse RC mesmo. Mas seria basicamente tomar cuidado só com os arquivos do package.lock e o package.json aqui, se definir volumes fora dessa pasta source. Mas assim, funciona muito bem e eu fiz o projeto inteiro só pareando, né, vamos dizer assim, a pasta source, que no final das contas o que a gente realmente vai mexer vai estar tudo lá dentro dela mesmo. Bom, vou voltar ali para o nosso main, vamos fazer um nosso Docker Compose app. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nele rodando. Só minimizar que isso aqui é a base do projeto que está rodando ali. Nossa imersão.live está para cá. Aí nós já temos nosso back-end rodando, já fazendo redirecionamento lá da porta 5555 para 5555. Se a gente vir aqui no navegador,
Eu acho que é isso aí mesmo, para poder subir lá. Deu algum erro aqui? Ah, beleza. Deu algum erro. Not find Packet Express. Beleza. Pode ser que precise fazer o npm install sozinho, sim. Fazer o build de novo. Beleza. Servidor rodando. 100%. Já está rodando lá pelo container. Fica a dica aí. Pensei que Pensei que como já está fazendo um install aqui, que ele já instalaria tudo. Ah, pode ser porque eu estou dando a chave de global, né? Como eu estou mandando instalar o ele dentro do global, ele não deve estar rodando no instalador do arquivo. Mas beleza, então a gente já tem já rodando no Docker a base, né? Pelo menos o nosso back-end. Vamos jogar aqui agora o nosso front-end. Ok, file. Beleza. Ele é basicamente a mesma coisa. Até copiar ali que já pronto, que ele também vai rodar em Node, por mais que a gente use o Vite, né, mas o Vite ele roda em Node. Você coloca o nome do pacote, só o pacote. Depois dá pra gente dar uma olhada nisso aí. Eu acho que deu ruim lá porque eu coloquei para instalar no global, hein? Que eu acho que quando a gente instala o pacote, um pacote só, mas tipo, sem definir no global, ele roda o install todo, tenho quase certeza. É, Mas bom, o nosso front-end, por mais que ele use lá o Vite, ele também roda lá dentro do Node, né? O Vite ele precisa da estrutura do Node para poder rodar. Então, o nosso Dockerfile também vai vir do Node, o Workd também lá do app, também vou copiar todos os arquivos. Aqui nós não temos a questão lá daquele nodemon, porque quem executa o código é o próprio Vite, ele já resolve tudo, já está instalado. Vou fazer o expose da porta 8080 e também rodar o npm onedev. Basicamente é isso aí. Tem uma coisa bem interessante que a gente vai ver aqui agora, mas vamos colocar aqui primeiro. Eu vou colocar o front-end. Só por toque, pessoal, eu. Não, tá que tá, a ordem está até certa. Eu estava colocando na ordem que eu preciso que ele texturado, mesmo que tenha o depend zoom lá, questão só de visualização mesmo. Pegou tudo. Vou jogar na 5556. Pegando a porta 8080, beleza. Eu configurei a porta 8080, a gente configurou lá no config, né? Por isso que está puxando por ela. E também fiz aqui o volume pegando lá do SRC para SRC. Aqui, ainda não vão precisar, mas já vamos colocar aqui que a gente depende, né? A gente depende do back-end rodando para poder garantir que vai instalar lá primeiro. Beleza. Uma coisa que é interessante. Ah, valeu. Ia dar pau. Valeu, Anderson. Uma coisa que é interessante dizer é o seguinte. Eu vi isso na prática, eu achei bem bacana. Esse redirecionamento de portas aqui, ele é exclusivamente na visão nossa da nossa máquina para a máquina lá do container. Então, por exemplo, o container back-end, ele consegue enxergar o nosso front-end direto na porta 8080. Ele não enxerga na porta 5556, não. Então, se a gente precisar fazer uma comunicação direta do front com o back ou vice-versa, por mais que a gente faça o redirecionamento aqui, os dois comunicam entre si na porta original. Isso é bem importante de pegar. Vai ter uma situação mais para frente que a gente vai ver isso aí na prática. Quando chegar lá, vou mostrar para vocês. Entre o back e o front, para falar a verdade, como é nosso navegador que faz o acesso, o que importa é a porta que a gente está redirecionando mesmo. Mas o banco de dados, por exemplo, o banco de dados não é o nosso navegador que se conecta nele. Quem se conecta ao banco é o nosso back-end. Aí a gente vai ter um outro serviço aqui do database
A porta que o nosso back-end vai enxergar nele é a porta original, a porta que está sendo feito o expose lá. Mas bom, vamos fazer o build aqui só para a gente conferir se vai subir certinho. Beleza, front e back rodando, vamos tentar acessar ele. Nossa, 5555, back rodando, e o 5556, vit rodando. Então, beleza. Basicamente, a gente já tem aqui nosso ambiente inicial com o back e o front rodando usando o Compose. Agora, para a gente matar aqui, nós vamos lá para o nosso database. O nosso database, ele nem precisa da gente fazer o npm init nele, porque a gente não vai ter nada em Node rodando nele, né? O que a gente precisa na realidade no database é só um conjunto de instrução. Basicamente, o principal dele aqui é o Dockerfile. Vou trazer ele para cá, até já trazer ele pronto e explicar para vocês. A gente já tem uma imagem lá do Firebird já feita. Esse camarada, gente boa pra caramba aí, que já adiantou muito minha vida, criou. Já na versão que eu tô acostumado a usar, que é essa 259. Então, tipo, a gente já tem essa imagem que ele simplesmente é o seguinte: ele põe pra gente um servidor Firebird rodando já no jeito de usar. A mesma coisa lá do banco MySQL, que a gente tem a imagem pronta lá também. O que que a gente precisa pôr aqui para mais? A gente precisa poder enviar para ele uma variável de ambiente com a senha do servidor. Essa senha master key, pessoal, é a senha padrão de banco de dados, tá? Então, tipo assim, a maioria dos bancos que vocês forem acessar, num contexto local, pelo menos, num contexto que não precise, né, ter uma alta segurança de senha e tal, vai ser usado master key. Bom, a porta padrão do Firebird é a 3050. Eu já estou fazendo a expose dela aqui direto. E estou copiando esse arquivo criar banco. Esse arquivo criar banco, eu vou copiar ele para cá por enquanto, mas eu vou até fazer o seguinte: eu vou criar ele vazio, vou tirar o resto das instruções aqui, e a gente vai conversar mais a respeito disso daqui a pouquinho, depois da nossa pausa. Eu vou deixar aqui nele a instrução realmente só para poder criar o banco por enquanto. Vou colocar aqui o Docker Ignore também, para ele não pegar a pastinha data. Essa pasta data vai ser a pasta onde o arquivo do banco vai ficar. Uma das coisas que eu gosto bastante do Firebird é, ao contrário de alguns bancos até mais famosos, o banco de dados dele é realmente um arquivo. É um arquivozinho mesmo com ponto .fdb. Você consegue ver mesmo ali o arquivo do banco de dados e é um arquivo único. Então você consegue, tipo, bem facilmente copiar um banco de um computador, que eu coloco em outro e tal, dá pra gente dar, você consegue ter uma visão melhor, sabe, do banco, principalmente para no início e tal, para você pegar, fica bem mais simples. Bom, mas basicamente é o seguinte, nós vamos subir nossa imagem do Firebird. Poderia, lá no Docker Compose dá para usar aquela environment, se eu não me engano. Vamos começar a escrever ele aqui para a gente ver. Database build database restart. As portas dele vai ser jogando 5557, só para ficar tudo próximo, lá para 3050 internamente. Vou colocar só aqui que o back-end depende dele. Depende do database. E vamos colocar como volume. Deixa eu ver como é que ele ficou aqui. Cadê meu database? Aqui. Ó, beleza.
que eu tô querendo jogar aqui a nossa pastinha data, né? Porque eu quero que o banco de dados fique disponível aqui para a gente ver o arquivo dele. E ele vai jogar nessa pastinha lá dentro do servidor Firebird/data. Isso aqui, galera, é meio que padrão lá daquela imagem do Firebird. O cara ele colocou que os bancos têm que estar aqui e tal. Eu só li a documentação da imagem dele, né? Estou seguindo a documentação. Vamos fazer o teste lá daquele environment. Eu tenho quase certeza que dá para mandar por lá, assim. Deixar um bocado de coisa aqui. Environment. Como é que é SC Password? Master Key. Deixa ele comentado por enquanto. Vamos dar uma olhada. Eu tenho quase certeza que dá certo, sim. Bom, pau não deu, tá rodando. Tá reclamando de alguma coisa de senha. Pode ser que ele não enviou ele corretamente, mas daqui a pouquinho nós vamos conseguir testar isso na prática. É, o principal aqui é a gente ter. Nós preparamos um ambiente nosso. É claro que assim, não tem nada feito aqui ainda, né? A gente só tem lá uma API, entre aspas, um endpoint que fala que o servidor tá ok, o front-end rodando o Vite limpo, sem ter nada, e o servidor de banco de dados rodando. Para a gente criar o banco, vou até copiar aqui o comando. Esse comando tem lá no readme, tá? Do projeto que eu mandei lá no WhatsApp. A gente vai só rodar aqui para a gente rodar lá dentro do container, imersão SQL base, só, na verdade aqui não vai ser base, mas imersão SQL, imersão SQL live, database e tal, que ele vai rodar aquele script ali para poder criar o banco. Eu acho que deu certinho sim o negócio da senha, senão acho que não teria dado certo a criação que não. Mas olha para vocês verem que bacana a vantagem do Firebird e tal, que eu acho bem legal. Ele é um arquivo mesmo, ele realmente é um arquivo de banco de dados. Ele você consegue ver, né? Ele, se a gente for lá na pastinha, ele tá lá. Aí, tá até aberto aqui, ó. Acho que não é esse aqui não, mas versão live. Database, data aqui. Ele é um arquivinho mesmo. À medida que a gente vai criando, a gente consegue ver o tamanho, então a gente consegue fazer uma cópia dele só no Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tipo assim, tem essas vantagens. Os outros bancos têm vantagens muito mais interessantes, para falar a verdade, mas tem essas vantagens. As versões mais novas também do Firebird bate aí. Vou falar que bate, que eu não tenho conhecimento suficiente para dizer, mas do que eu li teoricamente, ele aproxima bastante do PostGRE e tal, SQL Server, por aí vai. Mas bom, nossa base tá pronta. Nossa base é isso aí. Pode ser, André, que você não tava na pasta tipo, na pasta raiz, igual eu tô aqui, tá vendo? Ou então que o seu container ficou com um nome diferente. Esse nomezinho aqui, ó, imersão SQL-live-database 1. Você viu, isso aí mesmo. Dá uma olhada do seu container, ou pelo Docker Desktop, ou então fazendo aquele Docker LS, não, PS, né? PS. Dá uma olhada com qual nome que ficou seu container, que aí você só adequa lá para a gente o comando. Eu até acho que eu sei o que que é. Provavelmente deve estar como imersão SQL traço database só, sem esse tracinho base. Que eu mudei o nome lá do repositório, eu vou até mudar o comando lá do widget. Eu acho que seja isso. Só para fechar aqui nossa configuração inicial, pessoal, é, vou fazer uma coisa aqui. Vou abrir aqui meu outro PC. Beleza. Vocês já com certeza já viram lá na Tribe e tal sobre o Workbench, né? Que é, se eu não me engano, ele é só para o MySQL, não é? Eu não sei se ele conecta em outro banco.
Tem vários programinhas para poder lidar com o banco de dados. O que eu sou apaixonado, eu gosto muito é IBExpert, porque tem muitos anos que eu mexo. Só que o IBExpert, infelizmente, ele não tem suporte, pelo menos a versão que eu uso para PostGui, SQL Server e tal. Ele é mais voltado realmente para o Firebird. Eu recomendo, quando vocês tiverem um tempinho, dar uma olhada no Debiver. Quando eu preciso conectar em outros bancos que não sejam Firebird, normalmente eu tenho usado ele. O Debiv, ele tem a versão com o community dele, ele tem a versão gratuita e ele conecta assim, velho, na maioria dos bancos. Aí o que que é massa nisso? Você aprende a usar uma ferramenta que, dependente da empresa que vocês forem trabalhar ou do banco que vocês forem mexer para projeto pessoal, muito provavelmente ele já tem ele tem suporte nativo para poder usar. Então, meio que, tipo, vocês sabem usar SQL, sabe usar ele, na maioria dos bancos vocês vão conseguir usar. Mas, assim, igual eu falei que vocês, sabendo SQL, meu primeiro contato com o banco Postgre foi uma empresa que a gente fechou, porque a gente precisou converter o banco, assim, eu nunca tinha mexido no banco Postgre. Com coisa de meia hora, eu fiz o backup lá do banco, restaurei no meu computador e já estava mexendo em tudo que eu precisava mexer no banco, sabe? É claro que assim, pô, velho, então você coloca lá no seu currículo lá que você sabe mexer no PostgreSQL? Não, porque eu não sei os pormenores do banco, né? Eu consigo utilizar ele, fazer uma extração de dados e tal. Mas pelo menos a base a gente já tem só de saber SQL. Mas enfim, eu vou fazer aqui o seguinte, só para vocês verem, vou fazer a conexão lá com o banco. E aqui eu estou em outro computador, não sei se deu para perceber aí. É como se fosse uma máquina virtual. É um computador de verdade, mas não é o caso. É, a conexão aqui, eu vou colocar que o servidor é remoto. Eu estou aqui dentro da mesma rede, mas está nesse IP aqui. Na porta que a gente definiu foi 8.2.1/557, se eu não me engano. Firebird 2.5 que a gente está usando. O caminho do banco está lá no Firebird barra data barra imersão sql.fdb. O alias é só um apelido, né? Imersão live. O usuário sysdba é padrão do Firebird e a senha é aquela master key que a gente colocou lá. Aqui, na verdade, que a gente vai ver se deu pau lá naquele environment lá. Vou colocar aqui nosso chasset, na verdade, nesse banco é o TF8. Aqui, default. Beleza. Beleza, nós já temos uma conexão no banco aí funcionando. Trazendo a lupa aqui para ver, acho que não vai dar bom, não. Não, deu certo, não. Porque esse Fireboard acho que não vai ter como dar zoom nele, não. Mais o IBExpert, melhor dizendo. A gente já tem nosso banco aqui configurado lá. Imersão live, não tem nada, não tem nenhum domínio, nenhuma tabela, nenhuma view, processo, trigger, ele tá limpo. É, mas um dos objetivos, o objetivo nosso era justamente esse, de estar com o nosso Docker aqui rodando, nós estamos com o nosso Compose rodando, né? Subimos o database, o back-end e o front-end. Já temos 3 serviços que a gente precisa já rodando. Agora é realmente popular eles. Agora é fazer o negócio acontecer. Criar as tabelas que a gente precisa e tal. Antes da gente finalizar para fazer uma pausa, o pessoal vai começar a parte do banco mesmo agora 2 horas. Só deixar claro para vocês uma coisa. Na prática, quando a gente pega problema mesmo para poder resolver, tem algumas ferramentas que a gente vai usar para poder ajudar. Eu não sei como que está o conteúdo lá na Tribe. Eu tenho quase certeza que lá eles pegam para você criar o banco via linha de comando, não é? Alguém já está um pouco mais adiantado e viu essa parte lá? Como é que eles ensinam a criar tabela e tal? Vocês já estão ensinando isso pelo menos? Mas eu tenho quase certeza que eles ensinam a fazer via terminal, tipo, fazer o create table e tal. Ou nosso terminal via SQL. Assim, é muito importante fazer, muito importante saber, melhor dizendo, mas na prática, quando a gente vai fazer,
A gente acaba fazendo usando interface, sabe? Porque fica muito mais simples, bem mais simples de fazer. E assim, é igual eu falei, a gente tem que ter o conhecimento, porque hoje, por exemplo, ontem, na verdade, que eu fiz o banco, quando eu fiz o banco, eu precisei, sabe, saber fazer a criação e tal via linha de comando, até para poder fazer ela automática e deixar para vocês conseguirem lá só executar o comando e já resolver, né? Mas na prática mesmo, quando você vai fazer, vocês vão entender o que eu estou fazendo, principalmente se alguém já tiver criado qualquer banco aí via terminal, na hora que vocês verem como que é na prática mesmo, quando a gente precisa fazer e via interface, a diferença que é, sabe? É muito mais tranquilo e fica muito menos passível de erro também. Gente, vou abrir esse tempinho para, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, só levantar a mão. E, na verdade, que está até liberado para poder abrir o microfone, vocês podem ficar à vontade. Eu pedi só para levantar a mão e um de cada vez, se tiver mais gente, para não dar bagunça. Vou pausar a gravação aqui.